Mas o cardamomo é um dos óleos do sacerdote, um dos óleos mais utilizados nessa questão do transtorno do autismo, e para o meu filho foi um dos óleos que eu mais usei. Por que eu usei cardamomo? Porque ele trabalha muito essa questão da raiva, só que ele é um óleo muito citado e é um dos óleos maravilhosos no sentido de socorro para frustrações. Então, o Marcos Paulo tinha uma dificuldade muito com frustração. Às vezes a gente estava falando com ele estava falando, ele ficava irritado porque a gente não entendia no começo. Era assim, ele ficava muito irritado, porque para ele estava me falando o que ele queria. Então, a frustração dele era muito grande. Quando ele perdia também, eu tinha muita dificuldade para que ele entendesse se perder, né? Então, o cardamomo, ele é um óleo que trabalha muito a tolerância, a paciência, o respeito, a objetividade, o autocontrole, a responsabilidade deles. E é interessante porque ele trabalha justamente isso: raiva, frustração, jogar a culpa no outro, irracionalidade, pegar o brinquedo e jogar no chão, sabe? Então, o cardamomo, além de ele auxiliar nessa questão dessa questão da fala muito forte, ele trabalha essa questão das frustrações deles. E eu fiquei maravilhada. Foram 15 dias, o Marcos Paulo começou a ter muito mais facilidade em pausa, foco junto com o olíbano que eu usava, para falar. Todas as noites antes de dormir, eu passo junto com o Brief, que tem cardamomo. Você sabia que o Brief tem um blend lá dentro, tem um óleo cardamomo para a parte respiratória. O cardamomo é incrível para essa parte respiratória também. Então, eu também massageio nas costinhas dele. E hoje você vai conhecer esse meu óleo, que eu tenho vidrinhos vazios por toda a casa. E é um dos óleos que eu mais dou de presente quando eu vou fazer algum tipo de desafio ou meta, e eu amo ele de paixão. O cardamomo, para trabalhar essa questão voltada para estresse, nervoso, raiva. Sabe quando a pessoa, qualquer coisinha, ela tá chutando o pau da barraca? O cardamomo aterra, que é a função maior que ele fez também no meu Marcos Paulo. Então, eu quero que você pense no cardamomo o seguinte: ele é ótimo para essa questão digestiva, ele é maravilhoso. Às vezes, uma pessoa que tem muita irritabilidade, pessoas que têm transtorno, inclusive respiratório de rinite, você sabia que ela tem uma dificuldade digestiva também? Que você jamais devia tratar rinite sem trabalhar essa questão digestiva? E é interessante porque quando nós estamos trabalhando rinite, são pessoas extremamente severas com elas mesmas, são críticas, elas são extremamente perfeccionistas. Então, é importante você trabalhar a digestão dela, das situações ao longo do dia. Por isso que sempre que eu estou trabalhando essa questão respiratória, voltada para os ites da vida, né, eu tento incluir um digestivo junto, né? E o cardamomo é esse óleo para o teu filhinho, inclusive. E, inclusive, quando você está tendo uma crise, às vezes a pessoa fica até com falta de ar, né, dependendo da crise emocional que ela está tendo, o cardamomo é um óleo poderoso para você passar até na sola do pé para aterrar junto com o olíbano. Ele fica sensacional em crises maiores, ok? E a parte digestiva tem a ver com angústia. Tem a ver com você sentir que você não dá conta de resolver, né? Resolver aquele problema, ou você sente que você foi incapaz naquele momento, né? E aí vem essa angústia, essa sensação digestiva que parece que aquilo não tá descendo, né? E realmente não tá descendo, né? É interessante isso. Mas tem muito a ver com a angústia. Cardamomo, ele ajuda muito nessa questão digestiva, e é interessante porque quando essas crianças têm alguma dificuldade, elas sentem essa angústia, ela fala: tô com dor na barriga, mãe, tô com dor na barriga. Ele fica com dor na barriga para ir para a escola, com dor na barriga para ir para algum lugar. Isso tem muito a ver com o nosso sistema nervoso central. A parte digestiva em si, ela tem a ver com esse digerir o momento que você está vivendo. O cardamomo ou o Zengest, que você também tem no kit, né? Você consegue fazer com que essa digestão seja melhorada e com que essa irritabilidade diminua drasticamente. Então, é essa a nossa maior função com os digestivos, trabalhar a angústia dessa criança, trazer para ela a digestão daquela situação. Ele é muito útil para essas questões de desânimo, de apatia pela vida. Ele é um tônico mental, amo demais ele na parte respiratória. É importante demais você ver que ele trabalha muito essa questão do desânimo, da apatia. Às vezes a criança diz assim: eu não consigo, nada ele consegue. Ele desanima de fazer um processo com você de atividade. Você vai ver que ele vai ajudar muito. E ele ajuda a clarear a questão mental dele também. Se você passar só na sola do pé, ou mesmo colocar no difusor à noite para a parte respiratória, você vai ver quanto vai ajudar o tônico mental dele. Ele não vai ficar tão cansado de fazer atividades, ou desfocar demais quando está fazendo alguma terapia, né? Situações emocionais, até mesmo físicas. Essa questão voltada para o estresse, para o nervosismo demais, força, entusiasmo.
revigora essa energia esgotada tua. Ele traz muito essa questão da gratidão e da generosidade. É interessante como todos os óleos que são citados nas escrituras, todos os óleos bíblicos, trazem essa questão da gratidão muito forte, da generosidade. É interessante como cada óleo, dentro das escrituras, ele tem mesmo o cedro, o sândalo, ele tem essa pegada da gratidão, da generosidade, dessa conexão com a gratidão pela vida. É interessantíssimo. E o cardamomo é um desses óleos bíblicos, traz muito claro na criança a gratidão. Gratidão pelo lar dela, pela família, pelos pais, essa união familiar é muito forte, né? Então ele expande demais essa questão do amor, da fé, do pensamento positivo, dessa nutrição familiar. O cardamomo traz muito isso, traz muita compaixão para essa criança, mas olha só, ele traz uma comunicação verbal calorosa. Ele vai ter mais paciência para falar, ele ajuda demais nesse esclarecimento. Gente, olha, faça uso se você tem. Eu gostaria muito que todo mundo usasse cardamomo. Quando você usar o cardamomo, você vai entender o que eu tô falando. Não só no seu filho, use em você também. Você vai ver a diferença. Quando você fala com alguém, até o tom da doçura da fala, você sente paixão que ela entenda o que você está falando. Você tem mais paciência. E o Marcos Paulo essa era a minha maior dificuldade. Ele falava uma vez, se eu não entendi, ele disse, eu já falei! E era muito complicado, porque eu tinha que descer, agachar, explicar para ele assim, ó, eu sei que você falou, filhinho, mas a mãe não conseguiu entender. Você precisa ter paciência com a mamãe. E é interessante porque ele achava que a mamãe é que não entendia o que ele falava, e daí ele falava devagar, mais pausado, falava de novo. E eu senti que com o cardamomo ele começou a ter mais paciência para refalar de novo para mim. Então, assim, concentração, presença do aqui e agora, se a criança fica muito no mundo da lua, exaustão mental para desenvolver alguma atividade, é ele também. E o cardamomo ajuda os indivíduos a recuperar a objetividade, essa questão da sobriedade mental, do autocontrole com as coisas que ele não está conseguindo, né? Auxilia frequentemente a não se sentir tão frustrado, aqui ó, raiva de outras pessoas, e entender que nem tudo tem a ver com o outro. Ele tem a entender que uma parte dessa culpa pertence a ele. A aceitação da culpa é muito forte com o cardamomo, tá? A cabeça quente demais, né? Tem adultos, nós precisamos disso, e quantas vezes a gente está numa pegada mais intensa, né? E a gente precisa também aterrar, ter mais paciência com as pessoas e tudo mais, certo? Ele é específico para pessoas que têm raiva e agressão em excesso, né? Dirigida também a outras pessoas, ajuda os indivíduos a se livrar dessa sensação de ficar colocando a culpa nos outros, né? E realmente entender que uma parte cabe a ele, né? E o cardamomo é esse óleo da objetividade. É o óleo que trabalha essa questão da raiva, né? Então ele vai trabalhar objetividade, autocontrole, respeito, tolerância, paciência, sobriedade mental. É isso que ele vai trazer. Vai trabalhar muito essa questão da culpa do seu filho, vai trazer essa capacidade de um pensamento com clareza, né? Essa objetividade com os outros, não se sentir tão frustrado. E vai deixar de ser tão egocêntrico para ser caridoso. Além de ser realmente o óleo da coragem para enfrentar o medo, permitindo expressões e expressar suas emoções com mais clareza.